Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, ao Godoy, ao Edson, ao CPT, Centrac, Suri, Sérgio, Salvo, Don Quixote, com o Fernando, enfim, a Paula do Borema, CPA e todo mundo do Clima Info, do Deste Potência, porque o trabalho pouco que eu vou trazer aqui foi construído numa caminhada coletiva, que é isso, não é um caminhão só. Tem só uma imagem que está bem no início do slide que eu queria mostrar, por favor. É isso, assim, essa campanha de energia renovável, assim, mas não assim, é feita a muitas mãos, muito suor, muitos pernas, braços, terras. Falo a partir de um determinado lugar, com uma certa trajetória, e espero conseguir contribuir com tantos conflitos e tantos dilemas. Eu realmente resolvi minha apresentação, porque eu acho que a gente já está bastante atrasado. Então, eu vou passar direto desse slide, só vou chamar atenção para o último ponto. A gente está partindo de um contexto de injustiça e de racismo ambiental e climático. A gente parte de um cenário de extrema assimetria e desigualdade nas lutas políticas, nos conflitos sociais, que se complexificam com a urgência das mudanças climáticas e da crise climática. E essa urgência, ela nos tira o tempo, ela tenta quitar esse tempo e esse espaço de qualidade para a gente poder fazer uma discussão minimamente aceitável sobre o que está acontecendo. Não está funcionando. Tem que apontar para mim. Pode. Opa. Bom. Ele volta aí. Não está funcionando bem. Pode falar. A gente está aqui discutindo licenciamento ambiental, fórmulas de melhor regular, mas a gente está sabendo o que está sendo discutido no Congresso, que é a flexibilização completa de tudo que já é extremamente problemático. A gente está dizendo que o licenciamento tem muitos problemas, tem muitas fraturas, e se quer simplificar ainda mais. Então, a gente está num cenário de uma disputa intensa, não só em relação às energias, o problema do licenciamento é geral. A gente está aqui discutindo as energias renováveis, eólica e solar especificamente, mas a gente não pode esquecer que junto com fazendas eólicas e fazendas solares, vem linhas de transição e que para essa transição energética acontecer, muita mineração, muita mineração é necessária. São dois elos que eu não vou nem tentar tratar aqui, porque seria impossível, mas que a gente não pode perder de mente. O impacto socioambiental da transição, na forma como ela está sendo pensada, ele é inaceitável, ele é destruidor por si mesmo e precisa ser repensado. Tem alguns pilares que eu acho que a gente precisaria discutir com mais calma, mas a gente não tem esse tempo. Tem 3 direitos que são fundamentais se a gente quiser pensar qualquer cenário de justiça climática, energética, ambiental, que são os direitos de acesso à informação, o direito à participação popular e o direito de acesso à justiça, que a gente está, tudo que foi dito até aqui, demonstra como esses 3 pilares de direitos são sistematicamente violados. Em relação eu acho que só vou gastar um pouquinho de tempo no acesso à justiça, para que a gente tenha acesso à justiça, a gente precisaria, no mínimo, que defensorias públicas estaduais, mesmo a mesma Defensoria Pública da União e os ministérios públicos, tanto estaduais quanto federais, conseguissem ter atuação capilarizada no território, com suporte técnico, porque o que a Vanessa traz, eles querem que a gente produza dados de ruídos, eles querem que a gente produza dados sobre ruídos, sobre as distâncias e tudo. Essa estrutura não existe. Essa estrutura não existe, o Estado não tem dinheiro para puxar isso. Então, de onde que vai sair o dinheiro? Como que isso pode ser garantido? Estou falando isso porque Minas Gerais, que é o estado de onde vem, o estado que traz a mineração no nome, inclusive, ele testou uma estrutura que lá está funcionando mediamente, com muitas críticas, mas que pelo menos foi criada. Que acho que Edson citou ontem, que é a lei da reparação em relação às barragens, a lei de barragens. A lei que existe hoje, ela é um desdobramento da lei de 98, que surgiu no contexto de construção frenética de pequenas centrais hidrelétricas, principalmente na região centro-sul do estado, que é de onde eu venho. Eu era criança na época, obviamente, eu não participei dessa luta, entrei nessa luta muitos anos depois, quando inclusive as PCHs já deixaram de ser construídas. Mas essa lei essa lei dos atingidos por barragem, que originalmente era para falar das barragens de água para a geração de energia hidroelétrica, ela prevê o acesso à assessoria técnica e jurídica gratuita e independente. O Estado e o próprio empreendedor
precisaria custear para as comunidades, para o território, assessoria tanto técnica quanto da assistência social, psicológica e jurídica, para que pudesse melhor avaliar e melhor participar do processo. Obviamente, essa lei não funcionou na década de 90, todos os anos 2000 são resultado disso, foram construídas às vezes 5, 6, 10 PPHs ao longo do mesmo curso de rio, com 20, 30 quilômetros de distância entre um e outro. E quando a gente chega em 2015, depois de 2019, rompe barragem de mineração. E aí você precisa refazer essa lei, porque aquilo foi um desastre sociotécnico que chamou a atenção do mundo inteiro. Então, assim, isso precisa ser testado. A gente discutiu muitos problemas, assim, são muitas violações, então eu vou passar direto. Quando a gente vai falar de acesso, como é que a gente pode, então, lidar com o problema do acesso à informação e do acesso à participação popular, que são pilares para a efetivação do direito e da justiça socioambiental? A gente precisa testar metodologias participativas, e nisso existem estudos, existem ações que não têm sido efetivadas, que não têm sido adotadas. O próprio Ministério e Gustavo desenvolveram, no CITES, nos Brandões, uma metodologia muito participativa para prospecção de possíveis impactos ambientais, socioambientais, caso venha a se construir um parque eólico na cidade. E existem, além da cartografia social, existem muitas outras metodologias, como até o Ceará está sendo bastante inovador em relação ao ano. A gente precisa falar em linguagem socialmente adequada. O que existe de estudos de impactos, EIA-RIMA ou RAIS, que é o mais comum, não dialoga com a linguagem de ninguém, nem com a nossa, é tecnicamente inacessível. A gente está falando de somados quando tem o EIA-RIMA completo. Um documento de quase 1000 páginas para ter lido e discutido com 2 semanas. Isso é inviável mesmo para quem domina tecnicamente o assunto. Fora, sem discutir a qualidade desses estudos. Então, assim, a gente precisa repensar esse processo. E a educação ambiental é um dilema desde 92, quando o IBAMA cria uma Câmara Técnica e começa a discutir caminhos para a efetivação da educação ambiental no sentido de formação da população para que ela possa fazer o controle social em assuntos ambientais. Isso não foi efetivado até hoje. Os conselhos ambientais são um problema em si mesmo, porque mesmo quando o órgão ambiental do Estado diz não há viabilidade técnica, esse empreendimento é ambientalmente impossível, não dá, porque ele vai causar muito impacto, o Conselho desconsidera todo o trabalho técnico do órgão ambiental e emite a licença mesmo assim. Aqui na Paraíba, no estado, mas enfim, não vou nem colocar Minas Gerais na conta, aqui na Paraíba existem 2 cadeiras para a sociedade civil. E a gente está vendo que as cadeiras das instituições de justiça poderiam ser melhor ocupadas às vezes, que nem sempre é possível garantir sequer a presença de um representante dos órgãos de justiça nessas audiências, nessas reuniões públicas. Os debates são feitos de forma superficial e quando eles aceitam que a sociedade civil fale, que não está, né, a sociedade civil não formalmente representada, são 2 minutos de fala para discutir estudos de 1000 páginas, para discutir todos esses problemas que estão sendo debatidos aqui. Então, assim, o que existe é muito frágil. O que existe precisa ser reformado. E para ser reformado, só com muita pressão. E, infelizmente, o que sobra, muito considerando o Congresso que a gente tem, considerando as Assembleias Legislativas, os governos estaduais, o que vai sobrar é acessar a justiça. E isso é um grande dilema, porque é uma luta russa, a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça de um juiz. Então, assim, todos esses impactos, eles vão sendo acumulados, todos esses problemas, um reflete no outro, tudo se soma, no final das contas, o que fazer. O Trauma já falou no zoneamento socioeconômico ecológico, que já é um instrumento previsto na legislação ambiental, mas fragilmente aplicado no país inteiro, e a gente precisa rever esse modelo de participação com base nas audiências públicas, e, enfim, juntos, assim, o coletivo Nordeste de Potência construiu pelo menos 50 salvaguardas só em relação ao licenciamento ambiental. Ali há vários caminhos apontados do que poderia ser melhor regulado, de como as coisas poderiam talvez funcionar melhor, talvez recomendo a leitura. E agora o dilema é como fazer isso se tornar realidade. Porque a própria legislação ambiental não é uma realidade no Brasil. A gente tem uma lei que não é de fato aplicada. O caos fundiário que foi retratado, né, que é a ausência completa de regulação da propriedade privada no Brasil, e a ausência do reconhecimento dos direitos territoriais, especialmente os coletivos, ele vai atravessar todo esse problema, vai atravessar a transição energética e vai causar problemas adicionais. Em relação ao licenciamento, esses são os pontos que eu vou realmente focar, mas eu vou ser breve. A fragmentação.
Eles dividem os empreendimentos em pequenos partes, exatamente. A gente pega, às vezes, um grande complexo eólico, porque se eu não ler esse trecho, eu não vou esquecer o que esse sigla significa. Eles fragmentam os empreendimentos para que eles possam ser enquadrados na categoria de baixo impacto ambiental. Desconfio que quem vai trazer isso na fala dela, isso não poderia ser sequer permitido. Isso não é, de fato, legal. É um artifício semi-legal para ilegal, para não dizer ilegal de fato. Bom, com isso, eles estão se beneficiando do desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão, que é o TUST, e da tarifa de uso do sistema de distribuição, que é o TUST. O TCU já está revendo isso, o TCU já está questionando esses descontos, são para os empreendimentos que têm uma potência instalada de entre 30 megawatts e 300 megawatts, que são considerados empreendimentos menores. São esses os empreendimentos que se beneficiam do RAIS, o Relatório Ambiental Simplificado, não sendo obrigados a passar por REIA-RIMA. E, assim, as críticas que a gente está fazendo no licenciamento ambiental é considerando esse licenciamento tributados, licença prévia, de instalação de operação. O RAIS, ele simplifica isso tudo. A gente está falando, às vezes, de estudos que têm 60 páginas, 100 páginas, comparando com o IARIM, que pelo menos tem 1000 páginas. A ANEEL respondeu para esse questionamento, o TCU está fazendo essa análise das irregularidades, isso começou há pouquíssimo tempo, isso é desse ano, no final de 2023. Muito, acho que com base tem resultados das ações de incidência, que boa parte das pessoas que estão aqui já estão desenvolvendo. O que a ANEEL respondeu? Que em julho de 2022 existiam cerca de 6.500 empreendimentos eólicos, ou empreendimentos em geral, né? Que totalizavam nessa categoria, nessa faixa de menor ou igual a 300 megawatts. Ou seja, a gente está falando de mais da metade dos parques eólicos, se a gente for considerar que não dá para saber, pelo que está publicado no site, se eles estão falando só de parque eólico. Se a gente for considerar que tem 10 mil e poucos parques eólicos no Brasil, mais da metade deles estão nessa categoria que estão se beneficiando de um desconto que não deveria ter, que estão sobrecarregando a rede. Bom, ainda assim, ainda que o TCU aponte várias irregularidades, o próprio TCU vai destacar a necessidade de segurança jurídica para o investidor. Enfim, é isso. A gente pode, às vezes, estar fazendo muita crítica, mas o próprio órgão regulador, o próprio órgão de fiscalização reconhece que, acima de tudo, está a segurança jurídica do investidor, uma categoria bastante complicada. E ainda existem outros benefícios fiscais, de isenções e tudo mais, que eles beneficiam pelo fato do empreendimento parecer pequeno. Porque é isso, eles têm 1.000 aerogeradores, eles foram licenciados como 10 empreendimentos de 10 aerogeradores cada, e os impactos e os efeitos cumulativos e cinéticos não são adequadamente analisados, menos ainda são analisados quando você pensa assim, tá, então qual vai ser o impacto junto com a rede de transição? Qual é o impacto junto com o que já existe no território? Isso não é considerado. As metodologias das geotecnologias nos estudos são, e aí agora os estudos de impacto ambiental, eu estou usando para fazer crítica um estudo que está até... Esse estudo, ele é um ERI, que eu vou chamar ele até de bom. É o da Serra das Palmeiras, que foi feito pela uma empresa de consultoria para a CTG, que é uma empresa chinesa. Bom, de fato, ele não é, mas perto do que existe, ele foi tecnicamente bem feito. Ele responde ao que o órgão ambiental pergunta. O problema é a qualidade da pergunta. Isso daí eu copiei um print do PIMAS, Relatório de Impacto Ambiental, que é o simplificado de impacto ambiente. No estudo, isso vem de forma um pouco mais complexa, com algumas pontuações e tudo. Bom, o que é esse daí que eu estou chamando a atenção para dialogar direto com a fase que fala da Vanessa? Está falando da alteração dos níveis de ruído, que é considerado um impacto ao meio físico. Vem com uma análise de média a alta, as medidas de mitigação, as medidas anteriores, controle da emissão de ruídos, regulagem e manutenção das máquinas e motores, adoção de estruturas de isolamento acústico. Isso daí não responde absolutamente a nada a todos os problemas de saúde que a Vanessa pontuou muito bem em relação aos agricultores que vivem no entorno. Do lado, aumento de incidência de doenças, que é um dos impactos no meio socioeconômico. Implantação e operação, eles colocam isso como uma importância média. Uma importância médica, saúde e a vida das pessoas, pelo que já existem estudos bastante consistentes no mundo, mostrando que esses vídeos são reais, que são evidentes, apesar de que isso é um elemento de disputa jurídica e política fortíssimo.
Em Pernambuco, a Anissa trouxe isso mais ou menos, mas o que está... Em Pernambuco, o que as empresas do setor de renováveis colocam na nota técnica que elas fazem a esse GT que está discutindo a regulamentação? Queremos uma flexibilização responsável das distâncias das unidades aerogeradoras, ou seja, eles não querem número nenhum, nem os 500 metros que a legislação do Estado está prevendo. Eles querem uma simplificação, manter a simplificação do licenciamento ambiental com uma avaliação caso a caso. Ou seja, a gente apresentei 300 pedidos de licenciamento ambiental. E aí o órgão ambiental que tem, sei lá, 2, 3, 4, 5 funcionários para fazer aquilo ali, vai avaliar caso a caso se cabe uma licença simplificadora ou não. E aí, por último, incentivo a realização voluntária dos estudos de impacto, que já estão problemáticos até quando eles são obrigatórios. O cenário é péssimo no mundo. Quando a gente vai olhar o que existe de legislação ambiental, no Reino Unido não tem nenhuma. Teve um PL que foi discutido em 2010, mas não passou, em que previa distâncias de até 3 quilômetros. Isso seria surreal de revolucionário, mas é por isso mesmo que não passou. Na França, são 500 metros das residências, apesar da própria Academia Francesa de Medicina recomendar 1,5 km. Na Bélgica, 350 metros em algumas regulamentações, mas na prática a gente encontra, igual aqui no Brasil, com casos de menos de 150 metros de distância da casa de residência. Na Dinamarca, eles falam 4 vezes a altura do aerogerador, mas é também um debate, é complexo, tem lugares na Dinamarca que não se respeita isso. E na Alemanha varia, porque também é um estado federal, tem diferenças entre as regiões. Na Bavária é onde se tem uma legislação, vamos chamar assim, mais consistente, mais restritiva, que chega a mais ou menos 2 quilômetros, porque ela se baseia na altura do aerogerador também, e tem ali uma categorização em relações a regiões tranquilas, ou silenciosas, né, intermediárias, e relações mais movimentadas, mais ocupadas, mas isso é elemento de disputa lá também. A gente às vezes fica sendo chamado de maluco aqui no Brasil, porque a gente está falando que eólica não, mas esse problema é um problema do mundo inteiro. Aonde isso foi testado dessa forma e aonde há um mínimo grau de democracia, onde há um mínimo Estado de direito, isso aparece com conflito na Espanha, aparece com conflito na Europa inteira, inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um observatório da energia eólica que faz críticas, que diz não, que tem campanhas. Eólica não. E a sede desse observatório fica no Texas. E quando você vai ler os estudos no Texas, ele diz, não tem conflito nos Estados Unidos em relação à energia eólica. Oi? Como assim? Tem. Se a internet permite esse tipo de... permite a gente saber que existe problema. Esse problema, assim, quando a gente olhar, como o ambiental sabe do problema do ruído, eu achei um estudo da Petrobras de 2014 ou de 2016, em que eles vão analisar diferentes possibilidades e cenários para a produção de energia no Brasil. Ali, eles pontuam problemas ruídos, citando estudos do mundo que já mostravam que existiam problemas em relação aos ruídos. Mas a Petrobras sabe como é que os outros órgãos ambientais não sabiam. As pessoas sabem, elas querem negar. Olha quanto tempo que demorou para o cigarro ser considerado uma substância cancerígena. Assim, quantas décadas de disputa existiu com essa indústria. E aí, só para terminar, quando a gente olha ali, o aumento da incidência de doenças, as medidas mitigadoras, criação de canais de comunicação entre a sociedade civil, o Estado, a gestão pública e a empresa, que que ela vai se responsabilizar. Desenvolvimento de ações socioeducativas para a prevenção de IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive AIDS, né? Priorização prioriza contratar mão de obra local, porque o problema de saúde que eles estão lidando não é tanto advindos dos ruídos, tem mais a ver com essa circulação de pessoas de fora do território e aumento das doenças no meio de construção do parque. E elaboração e implantação em conjunto com poderes públicos de ações de monitoramento e campanha. Isso não responde a nada do que a Thalissa pontuou há, sei lá, meia hora, 40 minutos, sobre os impactos em saúde pública. Ou seja, não há regulação efetiva sobre esse problema. E quando a gente está falando de dano à saúde é um problema gigantesco. A gente vê, pensando no movimento das barragens em Minas Gerais. Eu vou passar isso direto, porque isso daí são um resumo dos impactos que eles encontraram. Esse estudo da CGT da Serra das Palmeiras, que são 100 e poucos, assim, eles encontram 23 impactos no total, considerando o meio físico, biótico e socioeconômico. 23 impactos. Eles classificam lá com a numeração, conforme prevê existe uma regra também para prever a valorização desses impactos. Eles prevêem isso lá e aqui é um resumo.
Eu vou passar direto, eu vou pedir licença para fazendo porque que ela não foto, tá fazendo uma foto triste, eu vou passar direto. A gente está falando de impactos à saúde, que são impactos no futuro, são danos futuros, são danos esperados, que no momento da construção do empreendimento não necessariamente se sabe. Não é possível provar no momento da construção do empreendimento que aquele dano vai acontecer. A gente pode prever, a gente pode supor que vai acontecer com base no que já aconteceu em outros territórios. Mas ele é uma expectativa de dano. Dano é violação de direito, como tal, merece ser reparado e reparada na altura. A gente está falando de vários graves problemas de saúde. Até, bom, acho que até pouquíssimo tempo, porque essa decisão, a reportagem é de 24 de abril, acho que a decisão foi um ou dois dias antes. Até 24 de abril deste ano, eu não tinha encontrado nenhuma decisão judicial em relação aos danos à saúde. Eu desconheço qualquer ação coletiva em relação aos temas dos danos à saúde, etc. Não sei se já tem alguma coisa feita no Brasil. Acredito que não, acho que se tivesse, saberia isso. E essa pessoa ganhou, foi uma decisão no Rio Grande do Norte, na cidade de Covas, que o juiz deu ganho de causa para o morador, reconhecendo o ruído, apesar das vistorias que foram feitas no território dizerem para o juiz que não tinha tanto assim problema. Mas o juiz decidiu, vou visitar este território e ver o que está acontecendo lá. Por sentir esses impactos, por ouvir os impactos, ouvir os ruídos, ele decidiu que não, tem um problema sim, e então está aqui, está reconhecido que existiu esse dano. Porém, deu 50 mil reais de danos morais para uma pessoa específica em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Porém, e aí tem sempre porém, existiam várias coisas, quem estava pleiteando, né, quem entrou com a ação, pleiteava várias coisas, inclusive danos físicos ao imóvel dele, como fechadura, etc. O juiz disse que não para todos esses outros danos, dizendo que era difícil estabelecer o nexo causal. E aí tem mais um ponto, e eu vou passar para quem, porque eu acho que ela vai trazer isso bem melhor do que eu. A dificuldade que existe em você abrir qualquer processo de reparação de danos é você conseguir convencer o juiz que a prova, que o elemento que você tem é significativamente consistente para embasar uma certa decisão. Eles vão sempre demandar nexo causal. A depressão. Depressão pode ser causada por muitas coisas. Problema de coração tem várias causas. É difícil a gente convencer as pessoas que o nexo é direto, até porque existe uma máquina poderosa de propaganda do outro lado. A gente está falando não só de empresas, mas a gente está falando de toda uma política do governo federal atual, uma política global de incentivar a geração de energia como forma de resolver a crise climática. Enfim, é isso. O que que vale mais? A vida das pessoas, assim, qual é o peso real da vida das pessoas vivendo no território, da saúde das pessoas, frente a toda uma dinâmica econômica que nos obriga à extração e exploração dos recursos, dos bens comuns naturais e do território. Sim, tem outras coisas que a gente precisa discutir pelo enterrar por aí, e gostaria de agradecer pelo convite, pela confiança de que a gente possa construir aqui, que esse espaço seja um espaço de construção.